O que nós temos na história da criação do homem, onde Deus o fez e o colocou lá no Jardim do Éden, é que Deus o fez sem pecados. É que o Deus o fez uma criatura perfeita, pelo menos no sentido de relação com Deus, sem pecados. O homem estava ali sem pecados, Deus o visitava todos os dias, até que um dia, será que Deus foi surpreendido? É isso que nós vamos discutir. Será que Deus foi surpreendido ao chegar um dia para visitar Adão, e Adão se escondeu por estar com vergonha de Deus, por ter um sentimento pela primeira vez de se envergonhar por estar nu? Ele não percebia em outras visitas de Deus que ele estava nu. O seu corpo estava da mesma forma, mas a mente de Adão tinha mudado. Então Deus lhe perguntou: Adão, por que você comeu do fruto da árvore que eu te disse não comesse? E aí começa aquele jogo de palavras que Adão conta, que a Eva comeu e lhe deu, que a serpente iludiu a Eva para que comesse. E vocês já conhecem a história, se não, leiam Gênesis capítulo 3, para não alongarmos muito no nosso vídeo. Porém, o que acontece ali é que a partir daquele momento, Adão deixa de ser o homem perfeito porque ele desobedece a Deus. Ele entra numa condição de desobediência, e desobedecer às ordens do Criador é pecado. Então o pecado afasta o homem de Deus. Então entra um personagem nessa história. A serpente parecia apenas um ser, um animal astuto, como diz o texto, porém havia uma intromissão de um espírito enganador, que era Satanás, que foi lá e entrou naquela serpente para induzir aquela mulher e posteriormente o homem ao pecado. Qual a conclusão que temos aí? Será que Deus foi surpreendido com esse ato? Nós vimos que posterior a isso, Deus fez uma correção, expulsou o homem do Jardim do Éden, afirmando que lá também estava a árvore da vida e que se o homem comesse essa árvore da vida, ele ia viver eternamente. E o homem já havia comido a árvore da qual Deus disse: não comereis, porque era a árvore do conhecimento, a árvore da ciência do bem e do mal. Então é aí que nós queremos chegarmos agora, para tirarmos as nossas conclusões de uma forma correta. Deus foi surpreendido? Deus não sabia? Veja o que acontece imediatamente para vermos que Deus não foi surpreendido. Que Deus não foi pego de surpresa pela uma intromissão de Satanás no seu projeto. E que o mal não entrou por acaso. Havia necessidade de que o mal entrasse na montagem do projeto de Deus. Aí você pode dizer: mas o mal entrasse? Sim, Deus é quem cria, quem criou o bem, Deus é quem criou o mal. O profeta Isaías, no profeta Isaías capítulo 45, ele mesmo disse: sou eu quem crio a luz, sou eu quem crio as trevas, sou eu quem faço a paz e também quem faço o mal. Não haveria, portanto, o bem se você não soubesse o que é o mal. Não haveria, você não saberia o que é luz se não houvesse trevas. Portanto, Deus fez todas as coisas e ele trabalha todas as coisas para o bem daquilo e daqueles que ele fez. Às vezes esses temas são muito discutidos e criticados por filósofos, por ateus. Porém, se você tiver paciência e temor de Deus, você vai conhecer a história da relação de Deus com a humanidade. Voltemos para o Éden. Deus amaldiçoa a terra. O homem foi criado para viver em paz, sossegado, não precisava nem sequer de trabalhar. Deus amaldiçoa a terra para que ela produza espinhos, produza cardos, e diz ao homem: você terá que, a partir de agora,
trabalhar e com o suor do seu rosto você vai produzir o seu pão. A mulher que havia recebido ordem desde os primeiros dias para dar à luz e encher a terra de descendentes, ela não sentia dor do parto. Deus disse agora, será multiplicado a dor do parto quando você der luz aos seus filhos. E a serpente lhe diz, maldita serás tu sobre a face da terra, andarás porém rastejando, comendo o pó da terra. E diz mais ainda, na maldição que ele deu para a serpente, ele diz que você vai ferir o filho da mulher no calcanhar, mas ele te pisará a cabeça. Isso falando de uma futura ação que seria a vinda de Jesus para derrotar o poder das trevas. E aí o seguinte, aí que entra a nossa análise sobre a necessidade e a realidade que isto não foi uma surpresa para Deus. Por que nós temos essa conclusão? Vejam comigo o apóstolo Pedro, nas suas palavras, ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo. Isso Pedro diz na sua primeira carta. Preste bem atenção. Deus já havia preparado um projeto de salvação para a humanidade antes de a criar. Então dá para se saber e dá para mostrar para os críticos, para os incrédulos, para os ateus, que Deus não foi surpreendido pela ação de Satanás através da serpente no jardim do Éden, e que o que aconteceu era necessário. E quer mais, ver que Deus trabalha com tudo que ele criou para chegar no seu objetivo, e o seu objetivo é beneficiar a sua própria criação. Nós temos um relato no livro dos Reis, de 1 Reis, no capítulo 22 de Reis, no versículos 17 ao 25, onde nós temos um profeta, isso aconteceu no 8º século antes de Cristo, um profeta por nome Micaías. Ele teve uma visão e nesse tempo a nação de Israel, o povo de Deus, era dirigido por um rei que era rebelde e que Deus não queria que ele vivesse mais, porque ele teria reinado até o fim da vida. E todos os reis de Israel, eles dirigiam-se aos profetas quando iam fazer as suas guerras. E nesse tempo Acabe estava para ir a uma guerra, e esse profeta, que era um profeta de Deus, como os outros 400 profetas que também eram profetas de Deus, ele teve uma visão, Micaías teve uma visão, e ele disse que viu lá nos céus, uma reunião, e Deus dizia, quem irá induzir Acabe a ir à guerra e morrer na guerra? Ele não pode mais reinar sobre o meu povo. E apareceu um espírito, e disse, eu irei, e eu serei um espírito de mentira na boca dos teus profetas. E Deus disse para ele, vai, e faça isso, e eu não vou te punir por isso, você vai prevalecer. Faz isso e prevalecerás ainda. E o texto diz, e o fato histórico diz, que 400 profetas de Deus mentiram para Acabe, induziram Acabe a ir na guerra, achando que estava falando a verdade. Prometeram que Deus lhe daria vitória. E Acabe foi e morreu, porque essa era a vontade de Deus, tirar Acabe do reinado de Israel. Micaías pagou caro por isso. Ele foi açoitado, ele foi espancado, ele foi lançado na prisão por essa causa. Mas Deus fez ele cumpriu com a sua vontade e fez aquilo que ele desejava, que era tirar Acabe do reinado de Israel. As coisas não parecem ser assim muito lógicas, não parecem ser muito simples, mas nada é tão simples na vida. A nossa vida não é tão simples. Nós vivemos numa guerra entre nós mesmos. Dentro de nós está o bem, dentro de nós está o mal. Nós lutamos com isso no dia a dia. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não foi surpreendido e Deus não foi derrotado no seu plano. O plano de Deus permanece em pé e ativo.
todo o mal que veio sobre a humanidade era necessário para sabermos, para amadurecermos. O que adquirimos lá em Adão foi o conhecimento do bem e do mal, porque Deus jamais criou o homem e teria prazer em ter adoradores tipo marionete, adoradores tipo robôs. Não, Deus quer adoradores livres e conscientes, que o adorem com verdade, que adorem com seu espírito e com consciência de que ele é digno, de que ele é o merecedor de adoração. E o que nós temos aqui é que o homem perdeu o privilégio, mas Deus não tirou para sempre. Haverá um outro paraíso, o Éden era o primeiro paraíso. Haverá um outro paraíso numa nova terra, e é deste que eu vou falar para você. É deste que nós vamos, sobre este que nós vamos discutir numa outra oportunidade. Nós vamos falar de um paraíso onde o homem estará lá, onde nesse primeiro ele estava lá sem tentação, sem o demônio, sem demônios, sem Satanás, sem pecado, e haverá um segundo paraíso, onde também não haverá mais Satanás, não haverá mais dor, não haverá mais pecado. Será semelhante ao primeiro, porém melhor, com uma consciência, com uma certeza de que a glória a Deus o homem se dá porque ele pertence. Que o louvor a Deus, o homem o dá porque a ele pertence. Será um paraíso, mas com muita consciência. É claro que religiosos vão ficar incomodados com isso, porque infelizmente cada um só conhece a salvação da sua religião e dá toda a glória a Satanás. Eu tenho dito isso, que os religiosos dão a glória a Satanás. A queda do Éden, que levou o homem a conhecer o pecado e ser castigado por causa do pecado e continuar sofrendo até o dia da redenção final, eles atribuem isso como uma vitória a Satanás de uma forma indireta, mesmo que glorifiquem a Deus, que falem do poder do nome de Jesus, mas eles levam à salvação uma minoria, que é a sua igreja, a sua religião, e lançam todos no inferno. Mas nós iremos ver que Deus restaurará a sua criação. Deus recriará o Éden, como era no princípio, e com um homem aperfeiçoado. Com um homem que não é mais um inocente para ser iludido, mas um homem que conhece a ciência do bem e do mal, e que pratica o bem por escolha e por liberdade que Deus te deu, e pela força do poder do próprio Deus que atua na sua vida, que atuou na sua vida e que continuará atuando pelo seu Espírito. No próximo vídeo nós falaremos da bênção que será para toda a humanidade restaurada no novo Jardim do Éden.